Salve, nobres! Estamos no ar com mais uma live profana. Salve, nobres, eu deveria dizer oi sumido, né? Porque a última live profana tem mais de um mês. Reduzi um pouco aqui a velocidade nas postagens do profano por outras obrigações, mas estamos aí. Estamos ah, mantendo, ainda que não com a constância de sempre, estamos mantendo aí as lives profanas. Vamos esperar enquanto o pessoal entra. Hoje, mais uma vez, teremos uma live em dupla com a grande equipe do Profano Graal, né? Eu e Berenice vamos estar aí para falar sobre Halloween, Samhain, celtas, bruxaria e cerveja de abóbora. Vamos ver se isso tem, como é que isso se conecta, né? Vamos lá. Vamos chamar aqui a outra parte do nossa grande equipe do Profano Graal. Vamos ver se ela entra. Olá, pessoas. Salve, salve! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar um tempinho para ver se enquanto o pessoal entra. E aí, diga lá. Prontos para o Halloween? Eu já tô. Mais do que Deixa, pronta. percebe-se. Eu estava falando aqui que tem mais de um mês que a gente não faz uma live. A última live que a gente fez foi também uma live conjunta aqui com essa grande Uhum. equipe, né, do Profano Graal, que produz o conteúdo do Profano Graal, que era uma live sobre a Hildegard von Bingen, né, na data de comemoração do dia da Hildegard von Bingen. E agora Nossa nós estamos, querida tia Hilda. e agora estamos voltando. Se naquela live a gente falou de assuntos mais sacros, mais cristãos, digamos assim, apesar da gente ter escapado um pouco para o misticismo, né? Nessa live nós vamos cair de cabeça no paganismo, né? Vamos cair de Sim, cabeça nos mas acho que a gente vai assuntos. falar um pouquinho de Igreja Católica também, Ah, porque também. tem Também. tudo a ver com esse momento. Eu estava anunciando a live e estava falando, nós vamos falar de Samhain, Halloween, bruxaria e cerveja de abóbora, né? Vamos ver Tudo como é que conectado. vamos ver como é que essas coisas se conectam. O pessoal tá Estamos chegando. aqui. Isso. André Oliveira Machado, obrigado pela presença. Cerveja tá boa, obrigado pela presença. Estamos aqui então eu e Berenice Chiavegato, que é a outra parte, que é a parte bonita desse perfil do Profano Graal, que agora a Berenice dispensa apresentações porque ela participou nessa semana do Surra de Lúpulo, do mundialmente famoso podcast Surra de Lúpulo, com a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, eu não consigo falar na velocidade que ela fala. Eu acho que ela acelera. Aqui na edição, o Leandro acelera. Não acelera não, que eu vi ao vivo e é rápido mesmo. Então, depois que você participa do Surra de Lúpulo, é como se você fosse no Jô Soares cervejeiro, né? Aí você passa a ser mundialmente famoso. Então, vamos pular as apresentações de quem é Berenice. Vocês já sabem que ela é a responsável pelas editorias de bruxaria e botânica aqui no Profano Graal. E cervejas de abóbora, Halloween, Samhain, tem tudo a ver com bruxaria e botânica, né? João Paulo, obrigado, João Paulo, pela presença. Mariane Guima, obrigado pela presença. E para quem ainda não ouviu, o Surra de Lúpulo com a Berenice foi ao ar hoje. Você Sim. pode ouvir pelo Spotify, pelo seu agregador de podcasts preferido. E se você ainda não conhece o Surra de Lúpulo, da Ludmilla, vale a pena você, e gosta de cerveja, e quer saber sobre o mercado cervejeiro, conhecer personalidade do mercado cervejeiro, vale a pena você ir lá e dar uma olhada. Luciana Cervejeira, obrigado pela participação, pela presença. Vale a pena você ir lá dar uma olhada no Surra de Lúpulo com a Ludmilla. Lembrando também que eu e a Ludmilla fizemos uma dupla no Quiz Cervejeiro do Beercast, que é o Ê, mais... campeões! E fomos campeões do Quiz Cervejeiro, da segunda edição do Quiz Cervejeiro do Beercast, que foi realizada esse ano. Se você também não conhece o Beercast, é um podcast sobre... É o mais antigo podcast sobre cerveja do Brasil, né? Júlia Chiavegato, obrigado pela presença. Então, nós estamos aqui hoje para falar dessa data muito importante que se aproxima,
que é o Halloween. E aí eu queria aproveitar e pedir para o pessoal que está aí chegando que manda um aviãozinho para os colegas para virem aqui ver a live, ou então aperta no coraçãozinho, que assim o Instagram divulga a gente. E aí mais gente conhece o Profano e vem aqui falar da live e vamos discutir um pouquinho esse papo de bruxaria. Aí eu acho que a gente já podia falar que fiquem à vontade para participar, porque eu acho que isso complementa muito. À medida que vocês foram tendo dúvidas e perguntas, vão colocando aí que a gente tenta responder no decorrer da live. Acho que fica mais dinâmica, fica mais interessante, né? Exatamente. Isso aí, muito bom. Boas lembranças. Luciana diz, muito bom, tenho ouvido alguns podcasts de vocês, parabéns, Luciana Sommelier. A gente não tem muitos podcasts, né? A gente tem mais vídeos, né? Deve ser podcast que a gente participou, né? Você mais, né? Eu participei também já do Beercast, já tinha participado antes do Surra de Lúpulo. Então, quer dizer, o Profano já tem 2 participações no Surra de Lúpulo, né? E muitas vezes, só tem uma pessoa que tem mais participação no Surra de Lúpulo do que a gente, hein? Do que o Profano Graal. Quem? Que é a Bia Amorim. Né? Ah, mas aí é a deusa da cerveja no Brasil, a gente não, né? Ainda não chegou aos pés dela. Que já participou 3 vezes, mas nós vamos chegar lá. Mas acho que nós estamos no caminho. Né? Tem outros projetos aí com a Lud, vamos jogar mais para frente, a gente fala disso. Mas agora vamos nos concentrar aqui naquilo que importa, né? Então a gente vai tentar falar aí um pouco de Halloween, de como começa essa história, de onde vem essa história, né? Os historiadores têm essa mania de querer saber de onde vêm as coisas e como tudo isso desemboca em cerveja de abóbora, né? Depois a gente vai falar um pouco, né, sobre cerveja de abóbora e, enfim. Machia. Machias. Vamos lá. Bom, Bira Capitale. Bira Capitale, Benvenuto. Benvenuto, Stefano. Fernanda Andrade, obrigado pela presença. Bem-vinda, Fernanda. Stefano, acho que é outro ou é o mesmo? Não lo so. Benvenuto. Mais um cervejeiro. Mais um cervejeiro, gente boníssima. Mais um cervejeiro de Minas, né? Mais um cervejeiro, se não me engano, é do norte de Minas, alguma coisa assim. Mais um mineirinho. Bom, então, né, de onde vem essa história? Eu tô já dando algum spoiler aqui com o meu ornamento, né? Não é uma fantasia. E a ideia do Halloween, ela vai remontar de uma antiguidade de mais de 5.000 anos da tradição dos celtas. Então, existe um paralelo grande entre uma das comemorações que os celtas faziam, porque eles faziam basicamente 8 comemorações por ano, que eram os equinócios e os solstícios. E uma dessas comemorações era chamada de Samhain. E o Samhain... Só um parênteses. Sim. O mais um cervejeiro está falando que é de Ipatinga, Minas Ipatinga. Tinha grandes amigos tem grandes amigos de Ipatinga. Berenice é de Juiz de Fora. Eu sou do Rio, mas Berenice é de Juiz de... Algumas pessoas dizem que Juiz de Fora não é Minas, mas isso é uma conversa para outra hora. Bom, e então o Halloween ele tem essa origem celta e mais especificamente dos celtas da Irlanda. E era uma das comemorações do que hoje a gente chama de roda do ano, né? Na época eles não chamavam assim, mas que é uma comemoração que cai no meio do outono aqui no hemisfério norte e divide exatamente o ano na metade clara e metade escura. E a data do Halloween, a data desse equinócio, divide exatamente, cai exatamente num dos dias que seriam dos dias mais escuros, né, digamos assim, do ano. E ali começa a parte complicada da vida de um celta de 5, 7, 8 mil anos atrás, que é quando começa a chegar o inverno. E aí, o que traz o inverno, né? Falta de comida, falta de luz, né? Os dias começam a ficar muito curtos. O próprio frio, né? Não tinha calefação nas casas, não tinha muitos sistemas de conservação de comida, como a gente tem hoje. Então, era a maneira que eles tinham de homenagear os deuses, de agradecer os deuses pelas colheitas que tinham sido feitas, e, ao mesmo tempo, pedir para que essas colheitas, esse abate e caça dos animais durassem todo o inverno. Então, pegava as duas coisas, né? Era uma das maiores festas
que a gente hoje fala que, inclusive, seria algo comparativo com o Ano Novo dos celtas, né? Seria uma passagem uma marcação de uma passagem de época, né? A gente falar Ano Novo, eu acho que seria até um pouco um anacronismo, né, Sérgio? Mas eu acho que Não não sei, dá, assim, não pergunta para mim que é especialista em cultura celta, que é você. Eu só mas não em entendo, eu só história. entendo de cerveja. Só entendo de cerveja. Para a gente se localizar um pouco historicamente, é bom lembrar, para quem não está localizado sobre os celtas são povos que habitaram a maior parte da Europa numa era pré-cristã, né? Sim, é Eles, isso. Remonta de 8.000 anos até convivendo com o cristianismo, né? Os cristãos acabaram dominando e sobrepujando os celtas, né? A gente pode dizer isso. primeiro os romanos, né? Eles Sim, primeiros, sim, boa parte das comunidades celtas, a maior parte das comunidades celtas foram dominadas pelos romanos, né? Tirando aqueles que estavam mais no norte da Inglaterra, no Reino Unido e da Irlanda, que o Império Romano não chegou até lá, e tirando a aldeia do Asterix, né? Que nunca foi dominada pelos romanos. os bretões. Tirando esses dois povos celtas, a maioria foi dominada pelos romanos e depois foi cristianizada, né? Foi submetida ao cristianismo. Mas nós vamos chegar lá. Só para localizar o povo historicamente, para ver que a gente está falando de uma antiguidade mesmo, né? Sim. E Olha, é legal. Ludmila entrou aí. Ei, Ludmila, beijos. Acabamos de falar de você e do podcast que saiu hoje. Celta é o rolê dos druidas? Sim, Celta é o rolê dos druidas. Essa é a linguagem dos jovens, né? É assim que eles aprendem história. O que isso quer dizer? O Celta é um nome muito genérico para várias tribos, para vários povos, e que se eles tinham alguma conexão que fazia com que os romanos chamassem eles de celtas, era exatamente o druidismo. Né? E os druidas, eles transitavam entre essas tribos, eles podiam transitar e divulgavam essa mesma cultura, essa mesma religiosidade, né? Essa mesma forma de pensar e de ver o mundo entre todos os povos, que ia desde a Península Ibérica, né? Então pegava ali Portugal, Espanha, um pedacinho aqui da Itália e subia ali pelo leste europeu e chegou até quase ali nos nórdicos, né? Se a gente pegar também os vikings, a gente vê que tem muita influência celta na cultura viking. Então, é provável que eles tenham chegado até lá também. Os vikings são outros povos, né? É bom, importante Sim, falar isso, porque muita gente confunde isso. eu mesmo confundia, né? E os celtas, eles chegaram até aqui no norte da Itália, até aqui no Vêneto, né? Você tinha comunidade celta, eram sociedades tribais, né? Não tinha sociedade sem Estado e sociedade sem escrita. Por isso que a gente sabe dos celtas hoje, na maior parte, é narrativa romana, né? Narrativa daqueles que dominaram os celtas, ou narrativas cristãs, né? E chegaram até a Península Ibérica, onde eles eram chamados de celtíberos, né? Uhum. Portugal e Espanha. Então, eles dominaram boa parte da Europa até a disseminação, enfim, até o domínio romano, a disseminação do cristianismo. E depois você tem, depois do recuo do Império Romano, você tem o domínio já de outros povos, que são os povos germânicos, né? Que vêm do Nordeste europeu, vamos dizer assim. Uhum. Bom, e o que isso tem a ver com Halloween, né? Então, a data da comemoração desse equinócio coincide com o que hoje a gente chama de Halloween, mas esse nome Halloween, ele já vem exatamente desse momento relacionado com o cristianismo, né? Mas acho que a gente pode antes voltar um pouquinho só para as questões, o que a gente tem de material em relação ao Halloween e o Samhain, por que a gente faz essa conexão? Porque durante o Samhain, o que a gente tem de registro é que seria o momento mais escuro e que teria que o véu, né, o véu que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou o mundo espiritual do mundo natural, né, não importa o nome que a gente dê, ficava mais fino, e ele fino permitia que espíritos, fadas, duendes, gnomos e todas aquelas seres mitológicos celtas
conseguissem chegar no mundo dos vivos e conviver com os vivos durante esses 3 dias de festividade. Então não era só o dia 31, era dia 31, 1 e 2, do que hoje a gente, né, do nosso calendário atual, não era o mesmo calendário na época. Só um parêntese sobre calendário. O calendário celta é um calendário lunar, não é um calendário solar como o calendário que a gente tem hoje. Então eles contavam pelas luas, né? Então é bem diferente de hoje, que a gente conta como uma volta, né, do planeta em volta do Sol. Era um calendário lunar, então tem essa diferença. E aí, nessa festa, como poderia ter contato com esses espíritos e essas entidades e seres, né? Era interessante que você se disfarçasse de um deles para não correr o risco de ser capturado ou, sei lá, sofrer qualquer consequência dessa mistura, né, desses seres. Então, de repente ser levado para o outro lado, né? Alguma coisa assim. Então era comum que se usasse máscaras ou pinturas, né? E essas máscaras e peles de animais eram dos animais que eram caçados. Então eram máscaras de seres vivos, né? Então é até interessante, tem algumas aí, você consegue achar imagens na internet. E fazendo um parênteses de novo, que tem uma série da Netflix que chama Luna Nera. É inclusive uma série italiana que tem um momento que elas usam essas máscaras e elas fazem as máscaras, são lindas e são feitas com partes de animais, de plantas, então, né, não é de plástico nem cerâmica como a gente tem hoje. E, além disso, eles usavam nabos e cebolas que eram, né, escavados, né, e tinham um carvãozinho dentro para iluminar a noite. Só sei que somos bruxas cervejeiras, com seus caldeirões e magia de nossa bebida, cerveja. Sim, Luciana, tem tudo a ver. A gente vai chegar ainda nessa questão do caldeirão, da bruxa e a cerveja. Mas sim, é verdade. E aí é isso, né? Tem essa questão, né, inclusive das crianças passarem de porta em porta, e aí era feito um pãozinho que eles chamavam de pão soul bread ou soul cake, que é pão de alma, o bolo da alma, que tem essa relação também, que começa a ter um pouquinho a comparação do trick and treats que tem hoje na tradição do Halloween. Você quer fazer algum comentário? Não. Uma vibe meio Pet Sematary. Ou Pet Sematary, que tem uma vibe meio, né, bruxas antigas e etc. Mais tarde, aí a gente vai dar um salto bem grande, tem a cristianização da Irlanda, cristianização, né, de toda a Europa, incluindo a Irlanda. E como é muito difícil, não só no Halloween, como outras festividades que a gente tem, que são heranças pagãs, essas datas foram sincretizadas com datas cristãs. Então, a primeira data, que seria a véspera do Dia de Todos os Santos, é All Hallows Eve, né? Eve de véspera. E esse All Hallows Eve acabou virando Halloween. Então, foram 3 datas. Foi o próprio Samhain. Aliás, o Samhain já eram 3 datas, então foram incluídas 3 datas do calendário cristão, que é a véspera do Dia de Todos os Santos, no dia 31 de outubro, o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, e o Dia de Finados, no dia 2 de novembro. Né? Então, o Samhain, só fazendo um parênteses aqui, o Samhain, né, eram 3 dias que eles acendiam fogueiras. Isso. Né? Então, uma estratégia da Igreja Católica foi pegar esses 3 dias e transformar em 3 datas cristãs, né? Isso. E aí a gente aproveita para falar de vários outros feriados cristãos ou festas cristãs que também são sincretizadas com datas pagãs, como o Natal, que é Iuli, e também a Páscoa, né, que é Ostara, que é inclusive o nome de uma divindade. Então, essas 3 datas sempre tem, né? Tem outras também, mas essas 3, principalmente, elas são relacionadas a festas que já existiam. Então, é muito mais fácil a gente se unir à festa do que proibir a festa. Então, sim, é um pouco por aí que acontece isso.
foi uma estratégia muito comum. Eu já falei isso em algumas colunas que eu escrevo para o Guia da Cerveja, né? A minha coluna do Guia da Cerveja desse mês, inclusive, é sobre o Halloween e as cervejas de abóbora, deve sair amanhã ou depois. A gente está aqui dando alguns spoilers da coluna, mas não deixe de ir lá no Guia da Cerveja e ler as minhas colunas lá, o Balcão do Profano Graal. E algumas vezes eu já falei sobre as estratégias da Igreja Católica para a cristianização dessas populações pagãs, né? Principalmente das populações celtas. E esse sincretismo, essa sincretização, digamos assim, de datas pagãs com datas cristãs é uma das estratégias utilizadas pela Igreja Católica para penetrar nas culturas pagãs. Uma outra, muito usada também, é a construção de igrejas sobre locais sagrados celtas. Não só celtas, né? Aqui a gente também tem vários templos romanos várias igrejas que foram construídas em cima de templos romanos, né? Mas assim, o Império Romano ele ainda chegou a se cristianizar antes do seu fim. Sim. Né? Eu acho que é mais violento, digamos assim, né? Não sei se eu ponho aspas ou não, se é uma violência simbólica, como diz o Pierre Bourdieu, sem querer dar uma paulada acadêmica aqui. É mais violento você utilizar um lugar sagrado, que é sagrado para um povo, para você botar ali em cima símbolos que são sagrados para uma outra cultura, né? Símbolos sagrados de uma outra cultura. Era uma estratégia muito usada pela Igreja Católica, né? Por isso você tem hoje em dia muito poucos assentamentos, resquícios de assentamentos celtas. Né? A gente pode falar do mais conhecido, que é o Stonehenge, né? Lá na Escócia, que eu acho que é o assentamento mais antigo e mais conhecido, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar e tal, então... Olha, nosso amigo filósofo Home Brewer entrou aí. Olá, bem-vindo. Entrou também, é um nome Franchi Jairo, não sei se você Obrigado conhece, mas bem-vindo. Bom, e como que essa tradição foi parar nos Estados Unidos e a gente não falou de abóbora até agora, né? Como que isso aconteceu? E aí já estava tudo, né? Já tinha acontecido essa sincretização com essas datas católicas. E no século XIX teve uma grande fome na Irlanda, que teve uma peste nas plantações de batata, já era batata, o principal alimento da Irlanda naquela época, e muitos irlandeses acabaram migrando para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, mas principalmente para os Estados Unidos, e acabaram levando essas tradições com eles para os Estados Unidos. Só que quando chegou... você aí. Que bom que ela voltou, não consegui encontrar ela aqui. Para mim, obrigada. Eu gosto. Se vocês tiverem assunto de bruxaria e essas coisas assim, é só me chamar que eu apareço. Bom, e aí quando chegou nos Estados Unidos, o que aconteceu? Os famosos nabos e cebolas, né? Eram muito raros lá, se é que existiam, mas em compensação tinham belas abóboras. E a abóbora cabia muito mais velhinhas do que um nabo, né? Tipo, pensar, um nabo é mais ou menos desse tamanhozinho, a abóbora tem de todos os tamanhos. Então, começou-se a usar a abóbora no lugar dos nabos, para fazer essa mesma tradição, né? De colocar uma vela dentro. A gente tem as nossas abobrinhas aqui, representando. Abobrinhas piscantes. Abobrinhas piscantes. Espaventosas. Espaventoso em italiano é assustador, né? Então elas chamam abobrinhas espaventosas. Comentei sobre a degustação de uma pumpkin ale no YouTube. Lá, legal. Amanhã sai, né, Sérgio, também uma pumpkin ale no perfil. Hoje eu bebi a minha primeira pumpkin ale. Eu nunca tinha conseguido beber no Brasil e ralei um pouco para beber aqui na Itália também, viu? Para achar uma. Mas hoje eu bebi a minha primeira pumpkin ale. Amanhã ou depois eu vou postar aí a degustação da Zucca, da Birra Baladã. Mais tarde eu falo dela. Zucca é abóbora em italiano. Zucca é abóbora em italiano. Bom, e aí essa tradição começou a ser muito divulgada, muito difundida nos Estados Unidos. Já teve essa transferência da abóbora, né, dos nabos para a abóbora.
E ela foi sendo cada vez mais comercial e etc. E a ideia dos bolinhos de alma que tinham lá dos celtas foi transformada em orações para os mortos. As crianças passavam cantando e recitando orações para os mortos. E depois isso acabou virando de novo uma questão de trick or treats, né, doces ou travessuras, que é o que a gente conhece hoje, né? Então, como várias outras também festas religiosas, e aí eu falo religiosas, tanto pagãs como cristãs, hoje são datas comerciais que a gente nem se importa com o sentido mais espiritual e religioso em relação a elas. Né? Isso não é uma crítica, é só uma constatação. E aí a gente tem também uma retomada dessas festividades cristãs, dessas festividades pagãs, a partir da década de 70, com o neopaganismo, e principalmente com a Wicca, né, que é uma religião que o pessoal chama de bruxaria e tal, mas que ela faz uma retomada dessas festividades e, inclusive, comemora todos esses eventos da roda do ano. Né? Então, quem está aí no Brasil vai ver muito uma roda do ano do sul, do hemisfério sul, para acompanhar as estações de acordo com o hemisfério sul. E quem está aqui no hemisfério norte vai girar pela roda do ano do hemisfério norte. É isso. Não sei se alguém tiver alguma dúvida sobre essas questões de roda do ano, pode colocar também. O filósofo Romy Brewer disse que no Brasil tem a Jerimunda, Bierhoff. A Bierhoff, eu nunca bebi nada da Bierhoff. De onde que é? Porque a gente morava em Minas, às vezes não chegava lá. Muito bem, aí nós chegamos Vamos lá contar a história do Jack? Ah, sim. Essa história da abóbora também, né? Que tem o Jack-o'-lantern, que é como os americanos chamam a própria cabeça de abóbora. A história é interessante que é um irlandês que ele enganou o diabo, né? Ele fez um trato com o diabo, acabou enganando o diabo e ele convenceu o diabo a se transformar numa moeda de prata para pagar a bebida que eles estavam bebendo, e ele colocou essa moeda de prata perto de uma cruz. Então o diabo não poderia voltar a ser diabo, senão ele ia ser queimado pela cruz e etc. E aí, quando o Jack morreu, ele não podia nem ir para o céu, porque ele fez um trato com o diabo, e nem ir para o inferno, porque o diabo não queria ver ele, né? Então não queria saber dele. Queria ver ele nem morto. E aí, então, ele ficou vagando pela terra, e a única coisa que ele tinha era um nabo com um carvão dentro para iluminar. E aí isso foi mudando, tem inclusive um personagem da Marvel, que é uma pessoa com uma cabeça de abóbora, que acabou sendo essa lenda, né, do Jack O'Lantern, o Jack of the Lantern, né, mais uma lenda irlandesa, para você contar no bar enquanto bebe algumas cervejas, algumas Guinness, e fica bem bêbado e canta drinking songs. O filósofo Romy Brewer diz que a Bierhoff era do sul, é por isso que a gente nunca bebeu nada dela, porque não devia chegar lá em Minas. E a Júlia diz que tinha medo disso quando era pequena, da cabeça de abóbora. Da cabeça de abóbora? Eu sempre achei simpática a cabeça de abóbora. Então, quer dizer, a gente sai lá da Irlanda e essa questão da abóbora virar um símbolo do Halloween, a gente vê que é uma coisa muito mais recente do que a gente pode imaginar, né? No sentido daquilo que fala o Hobsbawm, né? Na invenção das tradições, boa parte daquilo que a gente acha que são tradições muito antigas, elas acabam, se você começa a pesquisar, elas acabam se mostrando como tradições muito mais recentes. Né? E boa parte dessas tradições, elas são inclusive criadas justamente no século XIX. A questão é que a abóbora ela acaba se tornando um símbolo do Halloween, assim como o Halloween hoje ele é muito mais lembrado como uma festa norte-americana do que como algo irlandês. Sim, sim. Apesar de ainda ser muito comemorada na Irlanda e no hemisfério no norte do norte, como uma festividade, mais uma festividade pagã e etc. Tem essa retomada dessas festividades. E aí um pouco menos comercial e um pouco mais como uma retomada mesmo. Vamos dar uma provocada aqui. Ele está falando, Bierhoff é de Curitiba. Ah, ok. Mas ele falou mais uma coisa.
tem esse estilo de cerveja, da cerveja Invicta também. Invicta, se não me engano, é de São Paulo, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho da cerveja de abóbora, já que a gente tocou Sim. nesse assunto. Vamos entrar nas cervejas de abóbora, mas antes eu quero dar uma provocada, para a gente discutir um assunto polêmico aqui. No Hum, Brasil, criou-se o Dia do Saci, no mesmo dia do Halloween, porque tem aquela história de que a gente não deveria comemorar uma tradição que não é da nossa cultura, né, que não faz parte da cultura brasileira. Labierra oficial, pô, uma honra ter vocês aqui obrigado pela presença, uma honra ter vocês aqui na live. E você, obviamente, já se mostrou uma grande fã da data, né? Fala aí um pouco, o que você acha dessa ideia de substituir, de sobrepor um dia do Saci, que é algo ligado ao folclore indígena, ou bom, o Saci é afro-brasileiro, negro, né? e não comemorar o Halloween como uma data estrangeira, digamos assim, de uma cultura estrangeira? Eu acho uma grande besteira. Eu tenho a minha opinião, como doutor em História Cultural, eu tenho a minha opinião sobre a circularidade das culturas, né? Como é que as culturas circulam e elas são reapropriadas, e você tentar fechar as coisas em estanques a partir de nacionalismos é um negócio, ao mesmo tempo, impossível e não sei se... Enfim, meio bobo. Mas e você, o que acha disso aí? Eu também acho. Faça um outro dia do Saci. Quer fazer um dia do Saci? Um dia, deve, inclusive, existir, desculpa a minha ignorância, um dia do folclore brasileiro. Deve ter uma data que se Existe. comemora o folclore brasileiro. Então, Existe. comemora o folclore brasileiro, no dia do folclore brasileiro, crie um dia do Saci para o Saci, mas não faz sentido. Do mesmo jeito, então, vamos parar de comemorar o Natal e a Páscoa, Dia do né? Folclore Brasileiro é dia 22 de agosto. Ótimo, não tem nenhum feriado em agosto no Brasil. Faz um feriado no dia do folclore. E aí vamos enaltecer o Saci, a cuca. E a cuca é portuguesa, também é uma tradição que veio da Europa. Vamos enaltecer todo o nosso folclore, toda a cultura brasileira mais ancestral e etc. Mas eu acho uma besteira você querer impor uma data com um simbolismo e você pode, inclusive, unir as coisas. Por que que não faz um. Por que que não usa os elementos do folclore brasileiro para se enfeitar, né? Como um adorno, que, igual eu falei, isso não é uma fantasia, isso é um adorno. Como uma maneira de fazer homenagem mesmo ao Halloween. Faz um feriado, gente. Terror do Paulo Guedes. Pois é, João Paulo. É, E dia é, 22 de mas, agosto, não tem feriado em agosto, pronto, resolvido o problema, né? mas Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. o dia do Saci ele é criado justamente para se sobrepor, né, ao Halloween. Eu acho que dá para comemorar as duas coisas, Sim, né? Inclusive no mesmo dia, se você quiser. Né? Agora, você querer barrar a circulação das culturas, eu acho enxugar gelo. Eu acho uma tarefa é, meio impossível, né? sim. E até fazendo um parênteses, assim, um pouco out mesmo, bem off-topic, existem algumas comunidades pagãs no Brasil, principalmente pessoal que é pagão nórdico, né? Que chama Asatru, quem é do meio sabe do que eu estou falando, que eles usam os elementos brasileiros com a questão da prática do Asatru. Então, como não tem lá as fadas lá nórdicas no Brasil, eles vão usar entidades e elementos do folclore brasileiro como divindades, como elementos a serem cultuados e que se prestam homenagem e tal. Então, não é porque é uma religião, uma tradição nórdica, que você não pode usar elementos de onde você está, porque é uma religião que fala muito de usar o que é da terra. Então, usa o que está na terra. Então, assim, E por se outro for lado, assim, gente, acabou o cristianismo no Brasil, é, sabe? Porque e não faz sentido. por outro lado, ninguém se pergunta por que o Papai Noel vem com aquelas roupas de lã em pleno verão, né? 25 de dezembro, pelo menos no Rio, está fazendo um calor absurdo, e na maior parte Não, do a Brasil. árvore de pinheiro, não tem pinheiro no Brasil, né?
Não tem né? pinheiro no Brasil nativo. Tem uma questão aí religiosa que é muito forte, né? Que é aquilo que é tradição cristã, já é incorporada pela tradição cristã, é menos questionado do que tradição de outras matrizes religiosas, né? A gente não pode Sim. perder isso de vista, né? Boneco de neve no shopping, como diz a Júlia, né? Mas a questão é, por mais que alguns grupos no Brasil hoje não aceitem, nem toda a população brasileira é cristã, né? Sim. Muito bem. Depois desse momento polêmica, vamos Realmente não faz passar. sentido nenhum. Falei, eu acho, gente. Uma coisa não impede a outra. Tomara que acabe mesmo com toda essa invenção católica. Sim, irmã. Rosana. O catolicismo não vai acabar, e assim como não vai acabar o paganismo e outras Sim. matrizes religiosas e outras matrizes culturais, né? Eu acho que tem que fazer menos policiamento sobre a prática alheia e cuidar mais da própria, né? Mas, e aí, como a gente chega nas cervejas de abóbora, né? As cervejas de abóbora, elas também são uma invenção, elas sim são uma invenção tipicamente norte-americana, né? Dando um pouco de spoiler, como eu falei, do meu artigo que vai sair no Guia da Cerveja aí nos próximos dias, a cerveja de abóbora, ela nasce da necessidade de substituir uma fonte de açúcar para o malte, né? Para a cerveja. Não se identifica com alguns elementos, tipo isso, tipo o boneco de neve. Então, a abóbora ela era muito mais disponível aos pioneiros, aos colonizadores pioneiros da América do Norte, do que a cevada, né? Os pioneiros, os colonizadores, né, os found fathers norte-americanos, eles aprendem a utilizar a abóbora ainda com os indígenas, né, com as populações originárias da América do Norte. É muito É interessante só porque dar tem de tudo, casal. Bem-vindos. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Tem até uma imagem muito interessante que eu coloquei na minha postagem que eu fiz ontem sobre as Pumpkin Ales no perfil do Profano, em que tem uma imagem de uma comemoração de Thanksgiving com uma mesa onde estão sentados cristãos, cristãos não, mas Sim, imigrantes, colonos, eram né? cristãos. Colonos europeus, não sei se eram totalmente, bom, enfim, colonos Eram. europeus e indígenas norte-americanos sentados na mesma mesa comemorando o Thanksgiving, né? Então, isso acontece também na colonização do Brasil. Nos primeiros anos de colonização, principalmente, quem ensina os colonos a sobreviver nessa nova terra, a extrair dessa terra aquilo que necessita para sobreviver, são as populações originárias, né? São as populações aborígenes. Então, os norte-americanos, os colonos norte-americanos, eles aprendem a utilizar as abóboras com essas populações originárias. O filósofo Homebrewer diz, eu acho que a cerveja de abóbora é a farmhouse dos norte-americanos. Eu acho que a gente pode dizer que sim, né? Não, quer dizer, hoje em dia a cerveja de abóbora ela não usa só abóbora, né? Uhum. E muitas vezes ela não usa nem a abóbora in natura, né? Muitas vezes ela usa aromas artificiais e outros artifícios. Mas, na sua origem, a abóbora entra como insumo, né? Ela entra para substituir a cevada, e à medida que a necessidade de substituição da cevada, assim como no Brasil, os holandeses usavam o açúcar do Nordeste, né, para substituir a cevada. À medida em que essa necessidade da substituição ela vai deixando de existir, porque as trocas comerciais e a economia vai ficando mais forte na América do Norte, a cerveja de abóbora também passa a ser menos produzida, né? Até sumir completamente, né? A gente tem um revival da cerveja de abóbora, o reaparecimento da cerveja de abóbora na Craft Beer Revolution dos Estados Unidos, na revolução da cerveja artesanal norte-americana, já na década de 1960 para 1970. Né? E aí ela já surge como uma cerveja sazonal, justamente da época da colheita da abóbora, que é a época do Halloween. Né? Ela surge muito menos por uma necessidade e muito mais como uma estratégia de marketing, de mercado, de diversificação de portfólio, né? Atendendo muito mais a esses interesses mercadológicos.
E a primeira cervejaria que faz a primeira Pumpkin Ale, lá em 1986, se não me engano, deixa eu colar aqui, acho que foi em 1986, a cervejaria Buffalo Bill, em Hayward, na Califórnia, eles dizem, né, isso pode ser marketing, a gente não sabe, eles fazem uma cerveja de abóbora recuperando uma receita do George Washington, do presidente norte-americano George Washington, que é o primeiro presidente norte-americano cervejeiro, né? Que é conhecido como cervejeiro, como produtor de cerveja. A gente não sabe se isso é verdade ou se isso é marketing criado em cima da cerveja de abóbora, mas, enfim, eles dizem isso, né? Que é uma recuperação de uma receita que é lá do século XVIII, né? A primeira menção às cervejas de abóbora é de 1700 e... Na verdade, a primeira menção a cervejas com abóbora é de 1643. E a receita mais antiga de cerveja de abóbora que a gente tem notícia é de 1771. Quer dizer, 1771 é anterior à independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra, do Reino Unido. Então, as cervejas de abóbora têm esse revival como cerveja sazonal a partir da década de 80 do século XX, né? Eu ia dizer, eu por pouco não falei da década de 80 do nosso século. Por pouco. Você vê que ser velho é uma merda, né? A partir da década de 80 do século passado, né? Do século XX. E depois outras cervejarias começaram a fazer, né? Cervejarias famosinhas nos Estados Unidos, como a Samuel Adams, né? Como a Rogue e outras cervejarias. Né? E hoje, eu cheguei a procurar cerveja de abóbora no Brasil, que apesar de hoje muita gente fazer, na época, antes da gente sair do Brasil, eu realmente 2018, não consegui achar. 2019. Eu não consegui achar, principalmente em Minas, né? E aqui também foi um pouco difícil de achar cerveja de abóbora, mas eu achei a cerveja da Baladã, né? Da Birra Baladã, que é eu esqueci o nome da cidade, me desculpe, mas eles são de outra região. Eles são do... Oh, meu Deus, está dando branco em tudo agora. Olha aí no rótulo. É verdade. Desculpa. Eles são de Piozzo... é Piemonte. Né? Mais para o norte, um pouquinho mais para o norte. Eles não são aqui do Vêneto. Essa ideia da cerveja de abóbora é surfar nessa onda do Halloween, que é tão famoso, etc. Então vamos lá. Do mesmo jeito que tem a cerveja verde no St. Patrick's, que virou uma coisa meio que comercial, é a ideia da cerveja de abóbora, né? Não é exatamente a mesma coisa, porque a cerveja verde não é propriamente... não é cerveja, é só um corante, né? É cerveja, mas é cerveja com corante, né? Não é propriamente um estilo de cerveja. Enquanto que a Pumpkin Ale é um estilo de cerveja. Mas hoje ela já não é mais feita só com abóbora, né? O filósofo Homebrew falou também que aquela que ele tomou tinha coco, canela e gengibre. O que você estava sentindo hoje nessa cerveja, que você falou, tá um pouco picante, é gengibre. Pode ser gengibre, né? Ele diz que além da abóbora tem 17% de abóbora, e além da abóbora tem uma mistura de especiarias. Né? Uma mistura de condimentos em proporções variáveis. Eles não dizem quais. Esses 3 condimentos, eles são os condimentos clássicos de doces de abóbora, de torta de abóbora, que é o gengibre, a canela e o cravo. Então, para trazer essa ideia desse doce de abóbora para a cerveja, talvez sejam esses condimentos que... né, estejam mais presentes, mais evidentes na cerveja. É uma cerveja muito aromática, né, já adiantando um pouco a análise sensorial, é uma cerveja muito aromática e de 7% de teor alcoólico, mas, infelizmente, a especiaria ela sobressai a abóbora nesse caso. Porque a abóbora é delicada, né? Vai até pimenta nessa cerveja, diz o filósofo Homebrew. Eu também senti alguma coisa de pimenta, alguma coisa de picância aqui nessa cerveja. Pode ser o gengibre, mas... as especiarias, elas acabam se sobrepondo ao gosto da abóbora e a abóbora acaba ficando muito em segundo plano, né?
Por isso, algumas pessoas comentaram também na minha postagem no Instagram que gostariam de beber uma cerveja feita só com abóbora mesmo. Eu também, e eu também fiquei com essa impressão, né? Porque os outros insumos, os outros adjuntos, na verdade, eles acabam se sobrepondo à abóbora. Mas mesmo assim é uma cerveja que é uma cerveja muito, muito aromática, uma cerveja gostosa. Eu acho que até vale a pena. Estou com outra garrafa lá na geladeira, né, para beber no dia 31, né? Eu acho que vale a pena até a visita a Birra Baladã. Já teve uma época que a Birra Baladã estava sendo importada para o Brasil, eu acho que não está mais. Então eu acho que aí é difícil de achar, mas vocês já sabem que tem várias cervejarias brasileiras produzindo, e inclusive com insumos brasileiros, né, como coco, né, como disse aqui o filósofo Home Brewer. Diz aí, o que ele está falando? A Luciana falou, pronto, já fizeram um doce mesmo, mas que possam estar em harmonia. A questão das especiarias e o doce. O estilo não obriga, você pode escolher pôr ou não, imagino que as especiarias e a proporção também. Aquele docinho em formato... Eu falei isso com o Sérgio, eu falei que tem gosto de doce, doce de abóbora, tem mais aroma do que gosto de doce de abóbora, essa cerveja. Me lembrou muito as compotas de Minas, aquelas compotas de vó e de Minas, de abóbora também. Mas aquele docinho de forma de coração de abóbora, eu acho que tem mais gosto de abóbora, pelo menos, do que essa cerveja. Porque ali é só abóbora, não tem essas especiarias necessariamente, né? Mas ela tem uma carinha, um gostinho doce, assim. A própria Baladã fez uma postagem essa semana, anteontem, no site deles, com um mapa das cervejarias que produzem cerveja de abóbora na Itália. Eles deviam ter feito isso uma semana antes para eu correr atrás. Né? Pode, de repente, colocar a postagem. Oi, Tati, bem-vinda! Hoje a gente está falando um pouquinho de Halloween por aqui. Halloween cerveja. A Tati de Portugal. Ah, sim? Uhum. Não, de onde? De que parte de Portugal, Tati? Diga aí. Eu amo Lisboa. A gente esteve lá 3 dias, eu fiquei apaixonado para toda a minha vida. Enfim, sobre as cervejas de abóbora, então, de uma forma mais geral, mais completa, é isso, né? É uma cerveja que ela teve o seu renascimento a partir realmente dessa questão da comemoração do Halloween, da sazonalidade. Muitas cervejarias... Ela é de Lisboa, isso é. Ah, Lisboa. Amo Lisboa. Voltarei, se Deus quiser, assim que a gente ajeitar as coisas por aqui. Me perdi. O que eu estava falando? Assim, ela volta como uma cerveja sazonal, né, para a comemoração do Halloween, porque muitas cervejarias hoje em dia apostam, além do seu cardápio do seu portfólio fixo, né, cervejas que são produzidas o ano todo, elas apostam também nessa sazonalidade. Muito mais aqui, inclusive, eu acho, do que, inclusive, no Brasil, porque aqui tem essa questão muito forte. Aqui, né, tem estação do ano, né? O Brasil não tem as estações do ano tão bem marcadas. Tati, tem glúten sim, porque além da abóbora, ela tem cevada. Tem malte, né? Então ela vai ter glúten sim. Se voltarem a fazer cerveja original de abóbora, que era só abóbora, aí ela não tem glúten, né? Mas essa, infelizmente, tem. Infelizmente, para quem não pode consumir glúten, é celíaco e tal. Abrindo um parênteses aí, se é o seu caso, existem hoje no Brasil, bom, em Portugal eu não sei, devem ter também, mas no Brasil existem hoje muito bons rótulos de cerveja sem glúten. Cervejaria Armazém, bem-vindos. E Égua da Cerveja também, Égua da Cerveja, pessoal do Pará, né? Égua da Cerveja. A Tati diz, é o meu caso. Mas tem boas cervejarias em Portugal, né? De repente a gente pode até dar uma olhadinha nisso e passar para ela depois. Sim. Com certeza você vai achar, né? Bastante coisa. Tá tendo uma trilha sonora, não sei se vocês estão ouvindo, mas como é Dia das Bruxas, né? O nosso familiar, nosso gata, que é nosso familiar aqui da bruxa, tá aprontando por aí. Então, se vocês ouvirem qualquer coisa, não é um fantasma, é só o gato. Mas não tá vazando, não.
Ah, que bom, porque ela tá aprontando. A Tati diz. Ah, não, a Luciana, não, filósofo, uma forma de fazer sem glúten é fazer em casa, né? Quem consegue, sim. E de abóbora ela nunca tinha ouvido falar, a Tati falou. É o que a gente estava falando, é uma cerveja bem sazonal, assim, que pega essa época do ano, do outono, né, do Halloween. E assim, eu acho que ela é até melhor para tomar por aqui do que no Brasil, né? Porque ela é uma cerveja com teor alcoólico alto, essas especiarias, a dar uma esquentadinha. É. Hoje em dia vai ser muito difícil, eu acho, você encontrar uma cerveja só com abóbora, né? Geralmente tem essas cervejas, geralmente tem essas especiarias acompanhando. Sim. E aí, o que que E, faltou? gente, vocês Diga. querem perguntar alguma coisa? Aproveitem para perguntar, para conversar, para falar o que vocês acham. Se Que vocês nós estamos, comemoram Halloween, não. isso, nós estamos Vocês chegando vão fazer abóbora. nós estamos chegando a 50 minutos de live, né? A gente pode abrir um pouco para o pessoal falar, antes da gente começar a se despedir, né? Porque já já o Instagram chuta a gente. Isso. Assim, uma outra coisa que a gente queria conversar, mas eu acho que de repente vale uma outra live, que seria a relação das mulheres cervejeiras com bruxaria. Mas aí a gente volta a enfatizar que eu falei um pouquinho disso no podcast Surra de Lúpulo, que saiu hoje. Então, se quiserem já adiantar um pouquinho sobre esse assunto, corre lá no Surra de Lúpulo, procura ou no perfil da Ludmilla Hipocondríaca, que tem lá o podcast, vocês podem ouvir. A gente colocou o link no Profano também, e ficou, modéstia à parte, ficou bem legal, ficou divertido o programa, então eu já adianto um pouquinho desse assunto, mas eu acho que a gente pode, de repente, fazer uma live um pouco mais para frente sobre as Alewives. O filósofo Homebrewer diz que fez no canal dele uma cerveja só de abóbora. Então, quem quiser aprender, Ah, vai lá no canal dele no YouTube. aí, Tati. É, eu, A agora Luciana está no. elogiando, falando bem legal o que vocês disseram. Ah, Obrigada, Luciana, a gente obrigado. fica feliz. Para Eu mim tá vou, muito fácil, porque eu tô falando de temas que eu sou apaixonada, né? Então, eu vou aproveitando esses últimos minutos, ao História Medieval aí, Rafael. Tudo bom, Rafael? É, aproveitar esses últimos minutos para lembrar que a live ela fica gravada aqui no Instagram, vai para o GTV. Amanhã eu subo ela também para o meu canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu lá, dá essa força, chega lá, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos. Tem outros vídeos com a Berenice falando sobre cervejas alucinógenas, sobre as alewives, se vocês têm interesses, plantas alucinógenas usadas na cerveja antes do lúpulo. Se você tem temas que ela as tratou, Yarrow inclusive, no podcast, Ales. temas que ela tratou no podcast, né? Tem vídeo lá no canal. Então, quem está chegando agora e quem não conseguiu pegar a live do começo, a live vai ficar gravada aí para vocês assistirem, né? No nosso Instagram e também no canal do YouTube, né? E, obviamente, já está aí, a gente já vai procurar uma agenda para a gente voltar e falar daquilo que não deu para falar hoje, que é essa questão propriamente feminina, das Yarrow Ales, Não, das Alewives. das Alewives, perdão, das Alewives. Que faziam Yarrow Ales, né? As Alewives que faziam Yarrow Ales e faziam cervejas que entorpeciam os homens, né? Então, os homens, eles perdiam a consciência e eles ficavam assustados com essas mulheres que faziam eles perder a consciência, né? Como é que pode? Aí a Então, Luciana falou que voltou a reforçar a questão de cervejeiras são bruxas, e são mesmo. E a gente, se quiser já adiantar um pouquinho, é isso. Tem um vídeo no YouTube e tem o podcast que saiu hoje, então podem dar uma olhada. E a Júlia falou para mandar mais cerveja com magia. A gente pode falar também de magia. Uma coisa que a gente deixou passar batido e que eu acho importante reforçar é que, pelo que a gente lê e pelo que a gente vê sobre as festividades da Roda do Ano Celta e as festividades, eu não sei se eu falei certo, a Roda do Ano Celta, ou se a Roda do Ano é uma construção posterior e os celtas A não roda do falavam. ano é uma construção posterior baseada nas comemorações celtas, mas No vale calendário isso. comemorativo celta, né?
A cerveja ocupa um lugar muito importante, né? Apesar deles não fazerem cerveja de abóbora, a cerveja ocupa um lugar muito importante em todas essas festividades celtas, né? A cerveja ocupa um lugar muito importante na cultura celta, como veículo de sociabilidade, mais ou menos como acontece hoje na nossa sociedade, né? A Sim. cerveja, ela é um veículo de sociabilidade, de festividade, então a cerveja está sempre presente na cultura celta. A Luciana falou: vamos fazer mais lives para nós, meninas bruxas cervejeiras. Pode deixar, Luciana. Abraços e sucesso para vocês. Gratidão, gratidão a você, Luciana. Bem-vinda. A gente fica muito feliz de ter agradado. E eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. Eu estava falando do Hum. papel da cerveja nas festividades celtas. Ah, sim, eu ia perguntar se a Sandog tem alguma cerveja celta? Você lembra? Não, a Sandog é mais voltada para os nórdicos. Eu posso Mas dar uma eles olhada no fizeram da cartório. Suméria também. Ah, sim, Eu não lembro. depois eles Mas fizeram uma aqui você trilogia. tomou uma série de cervejas, foi até mais de uma cerveja Ah, celta, sim. né? Você lembra o nome da cervejaria? Também não. Tudo bem. Tô te Não apertando. lembro. Lembra, é Birra Morena o nome. Isso. A Birra Morena, E ela tem uma série de 3 ou 4 cervejas, né? Que são ela tem uma série baseadas em receitas de celtas. receitas celtas, são cervejas com Muito gostosas. zimbro, né, com especiarias diferentes, que levam lúpulo também, mas são cervejas com umas especiarias diferentes, bem saborosas e uma experiência bem diferente. Chama Celtic, não lembro mais, não lembro mais como se É, chama, cerveja birra celta, alguma coisa assim. mas está no meu, também se você procurar no meu feed, também está no meu feed, já deve ter passado um pouco, porque eu as bebi no começo do ano passado, no primeiro Começo do ano semestre do ano passado. passado. Dar uma olhada aqui no portfólio da Sandog, mas eu acredito que eles não tenham nada. Ah, a Sandog está sem site? Bom, então não vou olhar. Mas eu acredito que eles não têm É, eu nenhuma sinceramente cerveja não lembro. porque eles se concentram mais realmente na cultura nórdica, Mas né? eles têm uma cerveja muito interessante, que é aquela Black Magic, que fala Ah, de sim. bruxa, né? Então é uma cerveja bem legal. Vocês podem dar uma olhada, que tem uma relação com o tema de hoje. Enfim. Mas, então, se o povo não tem mais perguntas, considerações, a gente pode começar a se despedir, né? Se encaminhar para o fim da nossa live. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, né? Que ficou até essa hora, mesmo o pessoal que não chegou no começo, que não pegou desde o começo, vai poder assistir se quiser depois, né? Vai ficar gravada. As lives, obviamente, só fazem sentido se a gente tiver essa interação, né? Se tiver vocês aqui para discutir com a gente, porque senão, para ficar falando nós dois, a gente fica falando em casa, né? Um para o outro. E só para, antes de fechar, vou fazer merchan também das minhas redes sociais, que eu falo muito da vida aqui na Itália, não que a gente não fale de cerveja, mas não é o foco. E falo sobre mudança de país, como foi toda a prática de reconhecimento de cidadania italiana, toda a parada de trazer os pets, de fazer mala e tudo isso. Se alguém tiver interesse, me segue lá, ou então só tiver interesse em trocar ideia e conversar, me sigam que eu vou ficar muito feliz. É isso aí. Né? Você só esqueceu de dizer, é Berê que é Berê que é vegato ou Berê? vegato. Berê que é vegato. Tudo berê que é Arroba vegato. Berê que é vegato. Tanto no Instagram quanto No YouTube e no, no Facebook. e no E o Facebook. blog. Ah, sim, e também tem o blog, onde tem os textos mais aprofundados. Às vezes eu também colaboro lá com um guia ou turístico ou outro ali, né? Rosana, minha irmã, Beijo Rosana, minha irmã, grande. para quem não sabe, beijo. Amo você também. E nós vamos. Que legal, quero visitar vocês um dia, hein? Que legal, Berê, diz a Luciana. Venha, venha sim, avisa pra gente, a gente combina um café, ou uma cerveja, ou um Ou uma vinho. cerveja. Vamos fechando aqui, vamos fechando, Vamos vamos todos fechar. conversar. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Obrigado a todo mundo. Até a próxima live profana. Que agora não sei quando vai ser, porque nós estamos absolutamente irregulares no nosso calendário. A Mas gente começou a trabalhar com CLT, então tá.
CLT, né? CLT que não existe na Itália, mas algo análogo. Mas a gente volta assim que der, com novos temas. Beijos e até a próxima. Chia.